Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Horizonte Debate. Assim que começou a montar a equipe de governo, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, deixou claro que quer reduzir os gastos. Prometeu diminuir o número de ministérios e servidores, principalmente os comissionados. Desde o início dessa formação, em outubro, o grupo responsável pela transição viveu incertezas. Foram várias idas e vindas para definir o número de ministérios. A equipe trabalha ainda para decidir como será essa redução e de que forma ela será feita ou se será feita. No programa de hoje, nós vamos discutir o impacto, a composição do governo Bolsonaro e como essa composição afetará a sua vida. Os nossos debatedores são Júlio César Boeri, mestre em ciência política, especialista em relações internacionais e professor aqui da PUC Minas. Lucas Rodrigues Azambuja, sociólogo, professor no IBMEC e pós-doutor em sociologia. Rubens Goiatá Campante, doutor em sociologia, pesquisador na Escola Judicial do Tribunal do Trabalho da Terceira Região. Participe também conosco, você é super convidado para enviar a sua pergunta e o seu comentário pelo WhatsApp, no número 31 99642 8473. E lembre de colocar o seu nome, o bairro, a cidade de onde você está falando. Pode ser do Barreiro aqui em Belo Horizonte a Ponte Nova. Participe com a gente. Senhores, a primeira pergunta, a primeira rodada que eu queria é: qual a expectativa, professora Azambuja, de um governo Bolsonaro? Eu acho que está havendo uma continuidade entre aquilo que ele prometeu e estava sinalizando durante a campanha, né? O elemento de redução de ministérios, ao que tudo indica, já é algo mais consolidado, apenas uma diferença entre 15 ou 18, né? Mas é uma redução de mais ou menos 50% do número de ministérios. E, ao mesmo tempo, o tipo de orientação que havia sido sinalizada também, de ter uma mistura de pessoas indicadas por afinidade técnica com a área do Ministério e, ao mesmo tempo, a necessidade de composição de articulação política, tem sido o tom, até agora, das indicações que nós já sabemos, né? Permita-me a interpretação. A expectativa é otimista do professor Lucas. Eu acho que não é nem otimista ou pessimista. Esse momento é um momento natural na política de composição de articulação, né? Ele vai dar o tom, mais ou menos, do que o governo vai ser, né, de um lado, e, de outro lado, do tipo de articulação política que vai permitir, né, o governo fazer as coisas que ele pretende fazer ao longo do seu mandato. Então, até agora, as negociações têm sido bem-sucedidas nessa questão de indicações de pessoas que seguem a orientação de um governo de direita, como o Bolsonaro, e, de outro lado, de conseguir, né, a devida articulação política com partidos, especialmente o democratas, né, para conseguir passar projetos na Câmara, enfim. Professor Rubens. Concordo que não há... Em linhas gerais, é mais ou menos o que se esperava mesmo, né? Em relação a essa questão de como vai ser o diálogo dele com a Câmara, com os políticos, com o Congresso, eu lembro uma coisa, a mim me chamou a atenção, eu tenho essa opinião. Eu acho que formou-se um grupo forte no governo dele. Há dois grupos fortes. Primeiro é o superministério, o superministério da Economia com o Paulo Guedes. O outro é o Ministério da Justiça e Segurança com o Moro, que trouxe o pessoal da Lava Jato, a delegada Érica Marena, mais o superintendente da Polícia Federal do Paraná, que eu esqueci o nome, mas basicamente a Lava Jato aportou em Brasília, né, no Poder Central, já tinha um poder muito grande. Mas eu acho que... Fala-se da vontade de trazer Dallagnol para a Procuradoria-Geral da República. Sim, também. E eu acho que isso é uma forma, pela maneira como a política ocorre no Brasil, é uma forma de pressionar o Congresso, os deputados do Congresso. Porque a Lava Jato, pela régua que ela usa, pelo tipo de atuação que ela tem, ela
a maioria dos congressistas pode se ver envolvido em algum tipo de denúncia, algum tipo e ainda mais por esse modus operandi da Lava Jato que combina a ação judicial com a repercussão midiática, entendeu? Então, eu acho que, entre outras coisas, esse ministério, esse foco de poder grande com o Moro no Ministério da Justiça e a Lava Jato é uma forma de controlar a classe política, o Congresso. Mas eu quero voltar nisso depois, assim. Se há uma operação judicial que é mediatizada, se ela a Lava Jato né? Isso, se ela é justa. O Moro escreveu um artigo em 2004 mencionando a Mãos Limpas e falando da Mãos Limpas italiana e falando da parceria que a Mãos Limpas tinha com a mídia italiana e que isso era muito positivo. E depois eu quero contigo a repercussão de uma entrevista de 20 minutos no Fantástico, logo depois. Professor Júlio, expectativas? Bom, enfim, não tenho reparos a fazer na avaliação dos colegas aqui, apenas alguns acréscimos e talvez para reflexão também, né? Eu acho que tem uma dificuldade aí ao fazer a nomeação de alguns ministros que gozam de credibilidade, como o Moro, por exemplo, e aí entregar tudo ao Paulo Guedes, que ele próprio está montando os seus assessores, e o Moro, os dele, e o Moro está levando a famosa República de Curitiba para dentro do governo federal, isso pode criar, essa é uma questão, um certo constrangimento, porque o Moro não atingiu o objetivo dele. Ele tem um projeto político mais amplo, né? Talvez aí para 2022. Então, alguém já teria dito o seguinte, ou vários analistas, né? O grande risco é de você nomear um ministro que você não pode demiti-lo. Porque ele goza de tanta credibilidade quanto o outro. Vai depender muito no caso específico do Moro, de poder conciliar agora o papel de articulador também e gestor, e não como papel de juiz. Eu não sei, está em questão se ele tem habilidade para isso. Do ponto de vista do Congresso, a nomeação de ministros até agora tem sido feita sem o aval dos partidos políticos. O DEM mesmo não decidiu quem que seria nomeado. Parece que o projeto do Bolsonaro implica em negociar com bancadas. A famosa bancada do BBB. E isso é um custo para o Congresso. Bala, Bíblia e bola. E boi, desculpa. Tinha da bola. Mas a bola também está junto. A bola ela joga nesse time também. Deve ter uma da bola. A da bola também está nesse time. De qualquer forma, há que se ver o seguinte, como que vai ser feita essa articulação, porque essas bancadas, elas não são unas, né? Então, tem interesses que podem contrariar, inclusive em relação à nomeação dos ministérios. Mas o próprio PSL já tem brigado, porque 3 nomes do Democratas já... E alguns posicionamentos, depois a gente pode retomar isso, alguns posicionamentos de alguns ministros têm afetado algumas bancadas. Por exemplo, a questão de Israel, a questão da China, afeta diretamente a bancada ruralista. Sim. Então, a grande questão... Uma boa parte dos indicados e assessores diretos do Bolsonaro, você tem uma perna ali que é de militares, né? Que são nacionalistas. E que eles não têm essa capacidade de articulação no Congresso, apesar de uma eleição de vários deputados militares. E o Onyx, que vai ser o grande articulador ali, ele era do baixo clero do Congresso. Sim. Ele sequer tem ascendência sobre o seu partido. Então, são questões que ele vai ter que enfrentar, né? Algumas cenas clássicas de Lorenzoni, né? Na CPI dos Correios, ele ficava ali inquirindo as testemunhas horas e horas e horas, eram umas questões. Tem uma questão que é uma pergunta, né? Você ganha as eleições pela rede, mas não governa por ela, ou governa. Essa é uma questão. Eu acho que existe desde o início, desde a época da eleição, principalmente com a articulação com o Onyx,
havia uma certa dualidade, né? Mas que não se contradizia, né? Ou seja, na medida em que era um candidato que vinha de um partido nanico, que agora se tornou a segunda maior bancada, pelo menos na Câmara, né? Elegeu, a primeira continuou o PT e logo em seguida o PSL. Mas era um partido nanico, né? Então, que, portanto, ia precisar de uma certa articulação. O Onyx serviu como essa ponte primeira, né? Houve, inclusive, um documento, um manifesto de assinatura de deputados que, independente dos partidos, estavam apoiando o Bolsonaro tanto antes das eleições como agora. Então, o Onyx, ele serve para esse tipo de negociação, que, de outro lado, vem com a característica do Bolsonaro, que é trabalhar com as pautas clássicas pela qual ele foi eleito e deu legitimidade ao governo. Então, compromisso com a questão do Lava Jato, né? A outra questão dos ruralistas e a outra questão, digamos assim, uma bancada, digamos, que está alinhada com valores conservadores, como a bancada evangélica, né? E outros segmentos. Então, a negociação vai ser muito mais com base em pautas do que na relação permanente com partidos e os seus líderes. Então, é uma forma diferente do que vinha sido a relação entre executivo e legislativo no Brasil, que vai acontecer a partir de janeiro. Professor Júlio, professor Lucas, professor Rubens, estamos caminhando para o finalzinho desse primeiro bloco, mas eu acho que a gente já colocou os ingredientes todos e pautas para novas receitas. Moro e essa justiça midiática, se as bancadas elas são mais importantes do que os partidos de fato. E, professor Júlio, que tipo de apontamentos, por exemplo, quando o Paulo Guedes diz que tem que pressionar o Congresso, tem que fazer pressão no Congresso, o povo tem que pressionar, o que a gente pode pensar disso? Nós vamos para um breve intervalo. Qual que é a sua opinião sobre essa história toda? Voltamos daqui a pouquinho.